Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá. Fechamento semanal, o que a gente tem para analisar? Na verdade, a nossa análise feita semana passada ainda continua quando a gente pensa em rompimento de linhas, super trend e a zona do RSI. E o que a gente tem de novo? A gente tem de novo a consolidação de um novo fundo majoritário, ou pelo menos um fundo majoritário não, um fundo recente do Bitcoin em 21.800, né? Essa zona foi retestada, né, com esse candle aqui e até o momento está segurando o gráfico. Então rompeu, retestou, subiu, rejeitou a média de 200 e retestou novamente. O que obviamente coloca nesse momento também a média de 200, que agora está na zona dos 25 mil, com a nossa principal zona de resistência. Então a gente sabe qual é o nosso fundo e a gente sabe qual é o nosso topo. O nosso fundo majoritário da tendência agora é 21.800 e a nossa resistência, que é também a média de 200, é 25 mil. Vale lembrar, 25 mil, que a última vez que foi rompido fez pullback e entregou uma alta de mais de 100%. Então, nesse momento, no semanal, né, ele é o nosso principal inimigo para uma continuidade de alta. Essa zona também é uma zona de negociação que vem desde 25.200 até a zona dos 24.300. Então, todo esse valor aqui pode segurar o gráfico e será entendido como zona de resistência. Então, nesse momento, a gente já sabe quais são as zonas que a gente tem que tradear. Toda vez que bater próximo a 25 mil, se mostrar que vai continuar rompendo, beleza. Né? Se não, a gente abre operações de short buscando a região aqui dos 22 mil. E aí a gente vai surfando essa lateralização aqui enquanto ela durar. Eu não sei quanto tempo ela vai durar. Eu espero que ela acabe nessa semana agora. Eu quero muito que venha uma alta muito poderosa aqui rompendo isso, certo? Mas, você sabe, a gente não controla o gráfico, a gente precisa que os eventos aconteçam para que, né, nós consigamos atuar mediante a eles. O que a gente tem de evidência é um volume extremamente porco. Volumes porcos, observa aqui, ó, precedem altas exponenciais, tanto de topo quanto de fundo. Ó. Volume porco em uma região de topo. O que aconteceu? Queda. Mesma coisa, volume porco em uma região de fundo, o que aconteceu? Alta. Nesse momento, nós estamos criando um volume porco em uma região de suporte semanal, certo? Então, isso é uma forte tendência para dizermos que existe uma possibilidade de que o gráfico continue o processo de alta, beleza? Caso contrário, a gente está olhando para a zona dos 21.800 para pensar em abrir alguma operação de long ou para começar a desfazer nossas posições se isso aqui vier rompendo para baixo. Rompeu, perdeu, talvez valha a pena a gente começar a fechar as posições. Por quê? O próximo suporte começa a partir de 18 mil e o último suporte vigente é lá na região dos 15. Então não vale a pena a gente continuar segurando nossas operações abaixo dessa região dos 21.800, porque a tendência é que ele busque essas próximas zonas aqui. E aí não é legal pra gente, né? Não é nem um pouco interessante pra gente segurar essas operações aqui. Ou a gente faz o nosso lucro ou perde pouco aqui na zona dos 21.800 ou nada feito. Beleza? Olhando rapidamente o SP500. Semanal dele fechou com um candle interessante. Candle esse que sugere continuidade de alta. Felipe, por que sugere continuidade de alta? Porque se a gente puxar a Fibonacci só nesse candle aqui, a gente vai ver que ele rompeu a 0,5. Então ele não configura aquele padrão gráfico que a gente conhece de desce, retesta e continua caindo. Certo? Nesse cenário aqui ele rompeu a 0,5. Então ele tem uma continuidade de alta como probabilidade maior. Beleza? Então a gente tem aqui para o SP500 a zona de negociação que compreende a região dos 4.200 a 4.150 para ser retestada em breve. O RSI também sugere isso, mas está muito mais lateral do que sugerindo alta ou baixa. Né? Sejamos sinceros em relação a isso. Está mais lateral do que qualquer outra coisa e não abriu tão bonito assim não. O que vai mudar essa semana e pode fazer preço? Aí a gente vai aqui para o calendário econômico. Essa semana a gente tem uma segunda-feira tranquila, porém terça-feira a gente tem fala do Powell, certo? Quando o Powell fala, o mercado sempre reage porque as perguntas que são direcionadas a ele são sempre perguntas do cenário atual.
juros, recessão, guerra, empregos. Então, o que ele falar aqui pode impactar o mercado, sim, beleza? Semelhantemente, na quarta-feira ele fala novamente. Então, terça e quarta nós temos falas do Powell. Quinta-feira a gente tem dados de emprego e sexta-feira o principal dado de emprego, que é o payroll. Então, uma semana novamente aí extremamente complicada, mas lembra do que a gente costuma dizer. Sempre que os dados são divulgados, eles são entendidos e analisados pelo gráfico quase que imediato. Se for positivo, o gráfico vai entregar uma alta, se for negativo, ele vai entregar uma baixa, certo? Então, minha principal recomendação é não estejam operando futuros, não estejam alavancados nos momentos que saírem essas divulgações, porque vai doer bastante. O gráfico às vezes janta para cima e janta para baixo, então dependendo da mão que você tiver, do lado que você tiver, não vai dar tempo de você sair e você vai perder dinheiro nisso. Mas depois que ele fizer a primeira impulsão, aí você pega um direcional e vai seguindo a sua caminhada. A gente espera essa semana que o Bitcoin entregue um rompimento para cima dessa lateralização que ele entrou aqui, nesse canal de lateralização que ele entrou aqui, compreende 22.500 até a zona dos 20.150 aproximadamente. Ele entrou nisso aqui, nesse túnel do tempo aqui, e não saiu mais. Então a gente espera que ele tenha uma definição disso e, se possível, para cima, que seria muito mais efetivo, muito mais interessante para a gente, certo? Até porque, se ele romper para baixo, ele vai retestar a nossa zona de suporte principal. Pode dar uma operação, pode ser bom, pode ser rentável, ou ele pode doer de vez. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu operaria isso aqui mediante um rompimento verdadeiro. O que é um rompimento verdadeiro, Felipe? Rompeu e retestou. Por que eu não operaria isso aqui agora? Por que eu digo para vocês que é muito preocupante? O negócio está andando de lado. Aí o que você pensa? Tá andando de lado, então eu vou deixar aqui com a minha operação aberta infinitamente. Um dia isso aqui sobe e eu fico rico. Mas antes de subir, ela pode fazer isso aqui, ó. Liquidou geral e voltou a subir. Porque, do mesmo jeito que você está pensando, tem outras 110 milhões de pessoas pensando. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui nisso agora. Open Interest, né? Bitcoin. Vamos dar uma olhada só na Binance. Vamos dar uma olhada aqui no CoinGlass. Tem uma noção de quantas operações de long e de short estão abertos. É que na Binance tá bem tranquilo, hein? Deixa eu ver o long short aqui. Deixa eu ver ao vivo. Long short, até que... Deixa eu botar aqui numa hora. Até que tem uma continuidade, tem uma equalização interessante aqui. Pelo menos olhando apenas o long short ratio, não dá pra tirar uma conclusão dolorosa não. Tá bem equalizado aqui no gráfico de horas, né? Então, por esse momento nós ainda estamos tranquilos nisso aqui, mas fica o risco, é possível, tá? Isso aqui liquide para baixo, liquide para cima, ou o inverso, liquide para cima primeiro e depois para baixo. Então, meu conselho é espere romper e retestar para que você opere de uma forma muito mais segura, beleza? Dando uma olhada rápida aqui em quais são inclusive as zonas de suporte que o gráfico está criando. Nesse momento a gente começa a ter uma predominância de ordens lá em 21.500. Por que 21.500? Porque pode ser o alvo dessa manipulação aqui, tá? Jogou 21.500, voltou a subir. Entendeu? Por ser alvo dessa manipulação, você vê que já começa a ter algumas quantidades de ordens aqui. Gente que entende isso que eu tô falando para vocês agora. Conceitos de macroeconomia, conceitos de operação de mercado. Então tem gente que entende e já tá botando as suas ordenzinhas lá. Inclusive eu vou entrar com essa galera aqui, vou botar uma ordem aqui também. Depois disso a gente tem ali a zona dos 22.500 e começa a ter ordens só depois de 23.000 em diante, realmente formando zonas de resistência. Tem uma resistência aqui formada em 22.800 também. Então o primeiro engasgo depois disso aqui
pode ser a zona dos 22.500. Então, se você operar isso aqui, talvez seja interessante se operar o rompimento você executar alguma coisa em 22.800. Certo? Mas é isso que a gente tem para a semana. Não foi uma semana tão interessante assim, mas ainda não desconfigurou o nosso padrão de alta. Deixa eu fechar isso aqui tudo. Ainda não desconfigurou o nosso padrão de alta. Então, enquanto ele não segue desconfigurado, nós seguimos acreditando no que o gráfico nos diz. Lembre-se, antes de você entender qualquer analista, antes de você adquirir meu livro e estudar ele de A a Z, antes de você se tornar o melhor analista do mundo, quem conta a história é o gráfico. Você apenas interpreta essa história, beleza? E é isso. Deixe seu like, segue se você não é inscrito e valeu. Tamo junto.